Vamos dar continuidade nesta noite à nossa série de mensagens. Não apagueis o Espírito. E hoje nós vamos encerrar esta série para a glória do nome do Senhor, que muito nos instruiu e muito tem nos inspirado a buscarmos em níveis de intimidade cada vez mais profunda e em ousadia a presença do Senhor Jesus. Já deixa só a palavra de Deus aberta em Êxodo, capítulo 27, do versículo 20 ao versículo número 21. Êxodo, capítulo 27, do versículo 20 ao 21. O segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés. E o nosso desafio é sermos saciados de Deus, sermos cheios de Deus, e a cada dia transbordarmos mais. E a nossa pergunta nessa caminhada é: como manter acesa a chama do Espírito Santo de Deus? E através da realidade do texto bíblico em Êxodo capítulo 27, veremos nesta hora o que a palavra de Deus nos diz. Pode avançar até o texto bíblico, aonde a palavra diz assim, versículo 27, do 20 ao 21: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Amém? Estamos vendo aqui mais uma ordem, mais um direcionamento para que a chama seja continuamente mantida acesa. Nós vimos a realidade primeiro, aonde Paulo instrui a igreja para não apagar a chama do Espírito Santo. Nós vimos que foi dada a ordem em relação ao altar que ficava fora do átrio, que ficava no pátio do tabernáculo, e ali também deveria cada dia ser mantido acesa aquela chama. E aqui nós estamos vendo um outro utensílio sagrado que fazia parte do tabernáculo. Este ficava no lugar santo e também recebeu a ordem, como os irmãos viram, de ser mantido aceso continuamente. E o candelabro, através dos seus significados, através da sua tipologia, vai hoje também nos indicar a maneira real de mantermos as chamas do Espírito Santo acesa em nossa vida. E aquela história de eu estou frio com o Espírito Santo, eu estou me esfriando na presença de Deus, é porque você não está alimentando essa chama, você não está mantendo, sabendo que o fogo vem de Deus. Ele acende, Ele ateia, mas quem mantém somos nós. Vamos lá. Como manter viva a chama do Espírito Santo? E a primeira verdade é entendermos que ao olharmos para o candelabro, nós estamos ouvindo e sendo ministrados sobre vida eterna. Quando olhamos para o candelabro, ele comunica acima de tudo vida, mas não uma vida normal, não uma vida dentro do parâmetro humano, mas uma vida no parâmetro da eternidade, no plano original de Deus que nos criou para sermos eternos, mas que o pecado veio para interromper, que a desobediência do homem trouxe consequências severas. Quando olhamos para o candelabro, que representa uma figura que na sua época de existência, culturas ao redor já usavam um símbolo muito parecido, pois o formato desse candelabro, como os irmãos podem ver, os irmãos podem ter a sensação de uma árvore, de galhadas saindo de um caule central, porque o candelabro ele comunica essa ideia de árvore. A estrutura dele, ele comunica essa ideia de produtividade, de prosperidade, de vida, que os povos ao derredor, quando
quando olhavam para o símbolo da árvore, era isso que eles entendiam. Entendiam a ideia de prosperidade, entendiam a ideia de produtividade. E não é uma ideia vaga e obsoleta, porque quando nós vamos lá para o Salmo capítulo 1, quando fala que nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, que as folhas não caem, não é normal folhas de uma árvore não cair. Isso significa uma árvore com uma vitalidade que não é comum, com uma força, uma resistência que não é de uma origem comum. Pois toda árvore que ela cai em suas folhas, ela muda as suas folhas. É um processo natural, mas o processo dessa árvore junto a Jesus, na presença de Jesus, tem coisa que não é natural. Tem coisa que foge às coisas naturais. E é isso que o candelabro está comunicando na nossa vida, e que a gente deixa se apagar. Porque nós achamos que a nossa vida ela segue um processo contínuo e puramente natural. Mas no momento que eu nasci do Espírito, eu sou Espírito. Há uma natureza divina com a qual nos comunicamos. Podemos ter, devido à natureza pecaminosa, e devido também às nossas aberturas e brechas legalmente dadas ao inimigo, falhas constantes. Entretanto, quando trabalhamos no perdão do Senhor que nos restaura, que nos purifica, quando nos arrependemos, quando nos humilhamos, o processo que governa a nossa vida é sobrenatural, é superior, é muito maior. Choramos como o mundo chora, como as pessoas normais choram, mas as nossas lágrimas têm efeitos diferentes. Nós passamos por provações, sofrimentos, mas os nossos sofrimentos, os seus resultados são completamente diferentes. Olhe para a vida de uma pessoa que não tem Deus e olha para aquele que tem Deus. Pode aparentar na vida daquele que tem Deus que olha, está faltando isso, olha, está passando por isso, como é que pode ter Deus? Mas na vida dele ali tem algo diferente. Quando abre a boca é diferente, quando se mexe é diferente, quando levanta a mão é diferente, quando ora o negócio estremece. Porque a lei que governa a nossa vida é uma lei eterna, é um princípio eterno. Porque o diabo sim veio para matar, veio para destruir, mas o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida eterna. Ele veio para trazer uma vida abundante. Mas sabe quando o Espírito apaga, quando eu perco isso de vista? Olhar para o candelabro, olhar para esse símbolo, que logo nós vamos ver que ele é completamente desnecessário, que ele agora não tem mais poder algum, porque algo infinitamente superior a esse candelabro, o que ele comunicava chegou, o que ele representava chegou. Mas naquela época o que eles tinham era uma figura, era uma sombra de um projeto que existia na eternidade, que existe. Porque todo o tabernáculo, seus utensílios, sua medição, todo o tabernáculo, cada objeto representa de uma forma sobrenatural o parâmetro, o projeto do tabernáculo nos céus. Todo o tabernáculo terreno aqui, que o Senhor deu a Moisés, cada medida, cada objeto, cada revestimento, cada detalhe, tudo reportava ao tabernáculo perfeito nos céus. E aqui havia uma hora, quando eles olhavam para aqui, irmãos, tinha um impacto muito maior. Quando eu falo de vida, prosperidade e produtividade, era o imediato que era entendido, era a coisa mais comum de entender. Eles querem entender que onde a presença de Deus está, Ele faz a coisa acontecer. Ele abençoa, Ele dá aval para ações que glorificam o nome dEle, que revelem a presença dEle. Mas o nosso desafio é nos moldarmos no fluxo de Deus, é encontrar o fluxo e entender como Deus quer, a maneira, onde, como, quando, da forma dele, não da minha forma, não do meu jeito, não como eu determino. E saber quando ele está apontando, olha, já era para você ter soltado isso, já era para você ter jogado isso, já era para você ter se separado disso, já era para você ter feito um monte de coisa, e que não fazem, e que não tomam atitude. E devido a essa falta de intimidade e sensibilidade, muitos impedimentos e bloqueios estão impedindo o anseio de Deus por vida abundante em nós, por vida que Ele produz em nós. Que quando observamos o processo, a caminhada do povo de Deus, é muito mais do que Deus produz, do que Deus promove.
é muito mais do que glória da presença dele, é muito menos feitos pessoais de homens, de pessoas, e é mais o fluxo natural do que ele promove. Ele é a própria glória, ele é a própria bênção, ele é o multiplicador, ele é o sustentador, ele é o defensor, ele faz tudo. Mas a gente tem uma péssima dificuldade em cuidar da presença dele, em zelar pela presença dele. Hoje Deus nos falou poderosamente no Café com Bíblia, quando nós falamos sobre os 10 mandamentos, quando eu apresentei os livros, falei da Bíblia católica, da Bíblia protestante. A diferença é que a Bíblia católica tem alguns livros a mais do que a Bíblia protestante, mas isso não muda seu conteúdo e nem dos seus ensinos, porque tanto na Bíblia evangélica protestante quanto na Bíblia católica, usando os livros que só tem na Bíblia católica, fala tanto sobre não adorar imagens, a não se curvar diante de pinturas religiosas. Todas as Bíblias estão comunicando a verdade, mas por que não praticamos? E falando, não, Deus não está preocupado em dividir espaço com isso daqui, Deus não está preocupado em dividir espaço. Claro que está, porque quando divide a glória dele com ninguém. Quando você passa o dia sem orar, sem se conectar com Deus, sem buscar a palavra, você está dando glória a outra coisa. E de repente não é um santo de barro, de pedra, de ferro, mas é o seu trabalho, é o seu intelectual, é suas preocupações vãs que fica vagando o dia todo, não produz, não faz nada e não glorifica o nome do Senhor que faz tudo, que sobrenaturalmente traz a resposta sem você nem sequer saber de onde ele faz, porque quem abre a porta é ele, não é você. Mas também quando ele fecha, ninguém abre, é ele. Só que a gente não aprende a manter o espírito, a zelar. A gente é mais fácil bajular uma pessoa que não acrescenta uma grama na nossa vida, só porque tem aparência, porque não sei nem porquê, que tão melindrosos e fica lá babando de um lado para o outro, analisando, porque fulano não pode se sentir mal, porque esse fulano não pode ouvir uma coisa que desagrada, é pecado, está desalinhado. Aqui não. Muda, na minha casa não, na minha vida não, aonde eu mando não, porque aqui quem governa é o Senhor. Na tua casa você faz o barraco que você quiser, na tua casa você profere as maldições que quiser, na minha casa não, porque o diabo ele é tão amostrado que ele faz questão de chegar no teu círculo de responsabilidade, de zelo, para tentar bagunçar. Ele é abusado, ele é invasor. Mas você, como a autoridade de Deus, como aquele que precisa manter a chama acesa do candelabro da sua vida, porque hoje o candelabro ele está em outro lugar, ele tem um outro significado, e a gente vai entender, os irmãos já estão entendendo desde o altar. Falando sobre a vida eterna, porque o candelabro ele comunica a vida eterna. Apocalipse 22, versículo 2 diz: no meio da sua praça, e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Esse candelabro que ficava no lugar santo, quando o povo de Israel no deserto, peregrinando, ali a presença de Deus se manifestava. Aquele candelabro, quando os sacerdotes estavam naquele ambiente, aquela iluminação estava comunicando que o Senhor ele preenche todas as coisas e sustenta todas as coisas, porque a promessa do Senhor, ele diz que ia iluminar o seu povo, que ele seria a luz para o seu povo. E nós vamos ver aqui a segunda verdade para mantermos a chama acesa. Êxodo 25, versículo 32 diz: e dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro do lado dele. E a nossa segunda verdade essa noite para mantermos a chama do Espírito acesa é entender que Deus, o plano dele é perfeito, que quando
nós olhamos para as hastes do candelabro, com essa haste central, ela forma 7 hastes. E 7 hastes, o número 7, é o número da plenitude, é o número de uma obra concluída, como por exemplo a criação em 7 dias realizados. 7 dias, 6 dias o Senhor trabalhou, no 7º dia Ele concluiu, descansou e abençoou. Porque, irmãos, a obra de Deus ela não é pela metade. Quem caminha duvidando dele é porque está sendo tomado pela incredulidade. Quem caminha murmurando é porque não consegue se firmar na certeza do caráter de Deus. Porque a tua fé não está firmada no teu caráter, no teu perfeccionismo. A tua fé está firmada no caráter daquele que é perfeito, que começa e termina. A palavra diz que dele é o querer e o efetuar. Porque se ele é o Criador, como citei, Deus como a nossa luz, essa plenitude não é apenas a plenitude de uma obra, uma execução feita, mas a ideia do preenchimento, da iluminação. Quando a gente fala de luz, nós somos limitados em nossa compreensão, porque achamos que luz é só a luz que nós observamos para nos isentar, para conseguirmos enxergar as coisas, porque sem luz a gente não enxerga nada. Só que quando ele está falando sobre luz, sobre essa plenitude, nós estamos falando sobre uma luz misteriosa. Uma luz que é mais do que essa que a gente vê aqui. Que é uma luz que cada demônio, quando tenta te atacar, quando uma pessoa endemoniada chega na tua casa, ou oprimida, ou cheia só de coisa que não presta, e ela olha no teu olho e diz assim: você tem uma coisa diferente, você tem uma luz. Essa luz que essa pessoa está vendo não é essa luz que a gente liga, não. É uma luz que só quem acende é a presença de Deus. É uma luz que incomoda o inferno. Quantas vezes na live, ou em algumas vezes, eu fiz um ato profético de pedir: irmãos, fiquem olhando nos meus olhos. Eu vou fazer a oração, fiquem olhando nos meus olhos. Aí os irmãos que passam da live, os comentários: pastor, meus olhos não queriam ficar abertos, meus olhos começaram a arder, meus olhos começaram a piscar. E não é só por aquele desejo que a gente tem voluntário de piscar, não era normal. Eu ministrei pessoalmente, presencialmente, quando essa pandemia não existia, as pessoas estavam indo mais lá na comunidade perceber a oração de libertação. Teve uma pessoa que foi, uma mulher, e eu falei assim: olha, as trevas que você está dentro é uma coisa muito intensa. Sabe que o Espírito Santo já tinha falado ao meu ouvido o que ia acontecer, por isso que eu estava comunicando para ela, relatando de uma forma mais comum, mas o Espírito Santo estava me dizendo que ela ia enxergar o que estava em cima dela. E eu falei para ela: olhe dentro dos meus olhos. E quando ela olhou, ela viu a caveira que estava em cima do corpo dela. Ela não enxergou, ela via a caveira na frente dela. Ela sabia que a caveira estava nela, e ela ficou desesperada. E toda vez que ela olhava nos meus olhos, ela se desligava fisicamente, como se entrasse num estado de dormindo, desmaio. Mas aí ela voltava, e quando ela já via outro demônio que estava no corpo dela. E o processo de libertação foi muito intenso. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus criou, quando Deus disse haja luz, os irmãos lembram que a primeira ação criadora de Deus foi, ao trazer a existência à luz, haja luz. E o interessante é que os luminares ainda não tinham sido criados. Numa explicação mais complexa, eu deixo para Adalto Lourenço, que mostra, por exemplo, que existe no universo rochas que iluminam, que não dependem do sol, de outra luz, que produzem luz própria. Deus, ele produz em nós uma luz sobrenatural, uma luz viva, uma luz santa. E essa luz, ela é sinônimo de glória, é a glória de Deus. A palavra diz que Ele coloca a glória em vasos de barro. E essa luz, como arma eu instruo na área da batalha espiritual, que essa luz ela é um poder, irmãos. Ela é um poder de ataque, inclusive.
Quando você está orando, quando você começa a decretar que você é a luz do mundo, quando você toma posse da natureza divina com a qual você se comunica em Cristo Jesus, o inimigo começa a ser afetado diretamente. Tanto que um dos nossos atos proféticos de oração nas lives, nos mais intensos, é a luz. Quando os irmãos ligam a luz e saem dentro de casa, os relatos são inúmeros. Além daqueles que fazem durante a live, quando pessoalmente, outras coisas que as pessoas ficam com vergonha de falar. Mas é muito intenso, porque a luz é um poder de ataque contra as obras do mal. O Espírito Santo agindo em nós. Vamos continuar aqui no texto bíblico de Apocalipse, de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Apocalipse 21, versículo 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha aí a resposta, o nosso terceiro e último ponto, para não deixarmos a chama do Espírito se apagar. Jesus é a nossa luz. Jesus, Ele é a própria luz. Lá no mundo celestial, na glória de Deus, não tem sol, porque a glória dele, Ele resplandece. E especifica que o Cordeiro é a sua lâmpada. Então lá atrás, muitos anos atrás, quando eles olhavam para o candeeiro, quando eles adoravam ao Senhor, quando eles se santificavam, quando os sacerdotes estavam ali todos os dias colocando o azeite para manter o candelabro aceso, eles estavam comunicando uma mensagem profética. Eles estavam anunciando a vinda da verdadeira luz, que hoje habita em nós. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Pode faltar luz nesse mundo, mas a nossa não falta. Olha que coisa tremenda, sair da glória de Deus. Chega a ver uma onda aqui grande. Lá em Moisés, lá no Egito, quando o povo de Deus está, quando uma das pragas que foi as trevas, que diz a palavra de Deus que essa praga no Egito foi tão intensa das trevas, que dava para tocar na escuridão, dava para tocar nas trevas. E eu sei que nem todos sabem, mas curiosamente, as trevas, elas possuem massa, ela possui massa, ela tem peso. Como você pode colocar no YouTube lá, quando eu estava vendo muitos vídeos de um congresso que nós fizemos, eu vi muito vídeo sobre as estrelas, sobre o universo. Aí fala que a massa da escuridão, das trevas, ela tem, você pode apalpar, você pode sentir, tem densidade. E assim foi no Egito. Só que na casa dos hebreus tinha luz. A luz não se apagava. As trevas não dominavam. E é isso, irmão, que é extraordinário. Não importa o grau da tua tristeza, a luz está aí em você. Não importa o grau da tua dor, a luz está aí. Tem um candeeiro, tem uma luz brilhando no teu interior. Não importa se você não está conseguindo não sorrir, tamanho a dor e a perseguição, mas a luz está brilhando. E você vai celebrar, e você vai se levantar. Sabe por quê? Porque Jesus olhou para o seu povo e diz: vós sois a luz do mundo. A revelação que está em nós não é para uma rua apenas, não é para um bairro, é para um mundo. O poder profético que está no povo de Deus, o seu efeito é global. O impacto é global. Você não é qualquer um. A tua fé em Cristo te faz excepcional em qualquer circunstância, porque você manifesta um atributo que vem diretamente de Deus. Ele diz: aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz.
E seguir é uma coisa tão íntima, tão intensa, que é estar nele e ele em nós. E a palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança consiste em Cristo vivendo em nós. Somos a luz do mundo, Jesus declarou. A luz nunca perderá para as trevas, também declara a palavra de Deus no Evangelho de João. E a luz revela a glória de Deus. E para encerrarmos, eu quero apresentar os significados, esses significados de cada haste, de cada lâmpada, né? Em Isaías capítulo 11, versículo 2 diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e o de entendimento, o Espírito de conselho e o de fortaleza, o Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós estamos vendo aqui 7 hastes. Na haste central, Yeshua, o Senhor, o nosso Deus. E em cada haste vemos a representação dos Espíritos de Deus. O que significa isso? O caráter perfeito de Deus, a plenitude do caráter de Deus, que se manifestaria em quem? Esse texto é um texto messiânico. Isaías 11 está falando sobre a vinda daquele que teria os 7 Espíritos de Deus, que diante dele estariam os 7 Espíritos de Deus, como em Apocalipse declara que diante do trono estão as 7 lâmpadas de Deus. E isso é a plenitude do próprio Deus, o seu caráter. O ser parecido com Deus, irmãos, é buscar esses atributos, é buscar viver segundo a palavra como Jesus manifestou. Jesus manifestou perfeitamente a glória do Pai. A palavra diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus era a expressão exata do ser de Deus. Jesus nos deu o exemplo para sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Mas ninguém é perfeito. Irmãos, isso é aquela pensamento miserável do diabo. É claro que a gente sabe que ninguém é perfeito, mas isso não é desculpa para não buscarmos o mais alto grau de excelência, porque somos filhos do Rei. Temos poder para erguer nossas mãos e mover o sobrenatural, segundo o seu poder e a sua glória. Temos o poder, com as nossas palavras, revelar a paz do Espírito no coração daqueles que estão sedentos e estão perdidos nas trevas. E eu convido a igreja a ficar de pé neste momento.